Em dezembro, representantes de diversos países vão se reunir para assinar um novo acordo global a fim de lidar com as mudanças climáticas. Desde a assinatura do Protocolo de Kyoto, há quase 20 anos, pouco se evoluiu para reduzir as emissões de gases de estufa. A professora Maria Fernanda Lemos é especialista em planejamento urbano e diretora do Departamento de Arquitetura da PUC-Rio. Ela estará na Conferência do Clima em Paris e conversa agora com a gente. Tudo bem, professora? Obrigada pela presença. Obrigada a você. Você vai representando a PUC. Vou representando a PUC junto com o reitor, o padre-reitor e com o professor Danilo Marcondes. E qual que é a sua expectativa em relação a esse evento? É positiva? Eu acho que o fato dos países manterem, né, pelo menos a intenção de alguma forma dialogar a respeito do tema já é alguma coisa, mesmo sem grandes expectativas com relação a um resultado prático em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa. E qual você acha que é o maior desafio dessa COP21? Pois é, o maior desafio é chegar em metas que sejam alcançáveis. Isso não é fácil, tem milhões de outras variáveis envolvidas, né, que condicionam a capacidade dos países de tornar efetivas as medidas, mas enfim, é isso. Acho que o fato de estar conversando e isso de alguma forma ajuda num desafio muito grande, que é o desafio da população em geral perceber que a mudança climática é uma realidade e ainda mais que isso, discutir um pouco a nossa vulnerabilidade em geral em relação a eventos climáticos que provocam impactos nas cidades no mundo inteiro, em áreas rurais e, enfim, sobre a nossa sobrevivência. E afeta diretamente na vida, né? A gente vê isso no dia a dia ao longo dos anos. Afeta diretamente o dia a dia. Não necessariamente, porque a discussão da mudança climática é muito importante, mas os desastres que a gente tem hoje, os eventos climáticos que a gente tem hoje, mesmo que a gente não consiga exatamente provar se é resultado de uma mudança com causas antrópicas ou não, mas o que a gente tem hoje já é suficiente para causar uma série de desastres, né? E isso significa que a gente é muito vulnerável. Então, nesse cenário, se a mudança climática for uma realidade, e eu acho que ela não estaria ainda se eu não achasse, a gente tem que perceber e trabalhar sobre essa vulnerabilidade. Você acha que esse ano, com a encíclica escrita pelo Papa Francisco, teve um papel para alavancar mais essa discussão? Acho que o Papa é uma liderança não só para a comunidade católica, mas eu acho que ele é uma liderança global importante. Acho que ele tem credibilidade. Acho que ele a encíclica tem um trabalho com embasamento científico bom e isso aumenta a credibilidade. Eu acho que ele, além, né, do aspecto humanitário, humano do texto, tem uma base científica boa. Isso eu acho que movimentou o mundo inteiro. Importante, né, as pessoas irem com alguma com alguma um envolvimento, né, maior. Isso, motivados, uma motivação a mais. Nem que tenha que vir do Papa, né, já que... Não, que bom que veio do Papa, foi ótimo. Ele realmente prestou um serviço nesse sentido. Sim. O Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente da PUC-Rio, do qual a senhora faz parte, elaborou em 2008 uma agenda ambiental. Como é que essa agenda se insere nas discussões, né, dentro da universidade sobre mudanças climáticas? Eu acho que a agenda é um norte, né, importante, e ela é mais do que isso, ela é um compromisso que deve ser assumido com todos, né, com a comunidade inteira, professores, alunos, funcionários, e ela tem um foco importante na relação da universidade com a sociedade, particularmente com o que está no nosso entorno, né? Com a Gávea, com os bairros próximos. E eu acho que esse compromisso que todo mundo assina, de alguma forma, né, na agenda, é fundamental para a gente... Porque essa consciência precisa emergir para que a gente consiga fazer uma coisa efetiva. Não adianta os projetos isoladamente, né, a coleta, a reciclagem de lixo, a energia limpa, essas coisas podem ser boas, mas elas não fazem nenhum sentido se as pessoas não estiverem conscientes da importância disso e motivadas
E se não for um processo colaborativo, né, inclusive. Sim. E a agenda, quando ela foi construída, a gente agora vai entrar numa fase de, a partir do ano que vem, uma fase de revisão dessa agenda. E uma fase também pós-COP21, né? Pós-COP21, pós-encíclica do Papa, a gente vai entrar numa fase de revisão muito orientado, a ideia é fazer essa revisão orientada ou inspirado pela encíclica, mas ela, de qualquer forma, assim, ela, quando ela foi elaborada em 2008, o processo foi um processo bastante inclusivo. A gente, durante um ano, abriu no Nima grupos de trabalho onde participaram professores, funcionários, às vezes pessoas que eram da comunidade do bairro, né, e não da universidade em si, com professores para cada tema. Então teve um processo de discussão, a gente conseguiu, claro, uma adesão na medida do possível, mas isso vai crescendo, né? E aí eu acho que sim, pós-COP, pós-encíclica, a gente tem muito mais chance desse processo ser mais abrangente do que eles foram, por exemplo, em 2008. Deve dar um bom resultado, eu espero. Tudo está melhorando, está evoluindo. Como é que as cidades podem contribuir para reduzir as emissões de gases de estufa? E quais são os papéis dos diretores municipais? Porque nem tudo também está só na nossa mão, né? A gente precisa de leis, de um governo que direcione para uma consciência ambiental maior. Sim. Existe um consenso, um certo consenso, né? Que as cidades são parte importante do problema e da solução do problema, né? As grandes cidades são extremamente emissoras, o modelo de urbanização é um modelo muito insustentável e isso contribui, né, para essa emissão de gases de efeito estufa e, enfim, para a nossa crise socioambiental de modo geral. E por outro lado, os municípios, eles, os municípios, as cidades, eles têm no Brasil, vamos falar do Brasil, porque em diferentes partes do mundo isso se dá de forma diferente. No Brasil, os municípios têm um papel muito importante na orientação da ocupação do solo, na forma da ocupação, na forma como as edificações estão mais ou menos dispersas no território, da forma como a gente usa mais ou menos transporte, mais ou menos água. Então, todo o consumo de recursos, por exemplo, está relacionado à forma urbana, e essa forma urbana, a maneira de ocupar e de construir a cidade, ela é orientada e ela é controlada pelos municípios no Brasil, e em vários lugares do mundo também. Então, sem dúvida, os gestores urbanos têm um papel importante, são agentes importantíssimos, né, para chegar assim, a uma solução qualquer. A população precisa estar consciente, então a COP é muito interessante para isso e outros eventos que acontecem. É um papel fundamental. E existe alguma medida recente que você ressaltaria, que tenha vindo desses diretores municipais que tenham um engajamento legal, que você tenha olhado e falado, nossa, isso aqui vai ser uma evolução legal para a cidade? A gente tem poucos casos que trabalham com adaptação física mesmo das cidades dos países em desenvolvimento, principalmente porque essas ações antecipatórias, né, ou essas ações de precaução, elas têm um custo, inclusive político, muito grande, frente às prioridades em saneamento básico, por exemplo, educação, etc. Talvez depois da COP nós tenhamos mais exemplos, ou algum exemplo, né, que venha dessa discussão que vai ter. Eu acho que sim, seria bom que se entendesse que isso tem que entrar na lista de prioridades, né? Então eu te desejo uma boa viagem, obrigada pela sua presença. Obrigada. Vamos voltar com boas notícias. Obrigada, Marcele Pepe, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.